uma palestra. A gente vai falar sobre a iniciativa brasileira de hackerspace feminista, que atualmente se encontra em São Paulo, né? Meu nome é Karine, a minha formação é em humanas, eu sou formada em jornalismo e sociologia, tenho uma especialização em sistemas de informação. Além disso, eu sou também membro do Garoa Hacker Club, que é um hackerspace de São Paulo, e também uma das cofundadoras do Maria Lab. Quer falar? Oi, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou desenvolvedora web desde 2007, mais ou menos, um pouco antes eu era sobrinha. Eu sou formada em tecnologia em sistemas para a internet, sou pós-graduada em desenvolvimento web e hoje estou fazendo uma outra pós em engenharia de software. Sou consultora Agile Coach e também sou membro e voluntária no Maria Lab Hackerspace. Primeiro, eu gostaria de saber se está todo mundo familiarizado com o termo hackerspace. Todos conhecem? Levanta a mão quem conhece, quem não conhece, só para... Quem conhece, por favor, levanta a mão, desculpa. Tá, acho que a maioria das pessoas conhecem. Então... legal. Só um parênteses. Durante nossas apresentações, nossas slides, nós estamos fazendo homenagens a várias mulheres importantes durante a história da matemática, da tecnologia. Então, se vocês verem os rostos perdidos, assim, o nome, são essas mulheres que a gente está homenageando sem muito contexto, na verdade, assim, com o conteúdo do slide em si, mas com o contexto da questão das mulheres dentro da área de tecnologia. Então, o que é um hackerspace? Ele é um espaço físico gerido pela comunidade em que as pessoas podem trocar informações, compartilhar projetos, geralmente são da área de tecnologia, da área de ciências, pessoas relacionadas com arte eletrônica, e elas utilizam esse espaço exatamente para socializar, colaborar com esses projetos, né? O Noisebridge é uma referência hoje em hackerspace no mundo. Eu trouxe ele exatamente porque eu vou fazer um link entre ele e um hackerspace feminista chamado Double Union e também um link com o Maria Lab. O Noisebridge, ele teve o seu início em 2007 com um dos cofundadores, chamado Mitch Altman. Depois deles terem participado de um evento internacional chamado Chaos Communication Camp, eles resolveram criar essa iniciativa em São Paulo, né? O que é o Chaos Communication... em São Francisco. O que é o Chaos Communication Camp? Ele é um evento quadrienal que acontece normalmente sempre na Alemanha, e é um espaço em que hackerspaces do mundo todo se juntam para trocar informações, hackear, enfim, trazer conferências na área de tecnologia, segurança da informação. Então, depois que esses hackers, digamos assim, participaram desse evento, eles se sentiram estimulados em criar esse espaço em São Francisco. Aí eu trago aqui também o Garoa, exatamente esse que está aqui na foto, é o Mitch Altman. Esse foi um evento que aconteceu em 2013, no Garoa Hacker Club. E, exatamente como o Noisebridge, o Garoa ele foi inspirado também pelo Noisebridge, né? Então, em 2010, teve essa iniciativa também de... Inclusive, o Juca, que está aqui, e outros membros do Garoa criaram esse espaço. E o Garoa, assim, acho que é legal falar um pouco dele. Como eu sou uma das membros, na verdade, sim, eu sou a primeira garota a ser membro do Garoa Hacker Club.
E demorou-se um certo tempo. Atualmente a gente tem 68 membros no Garoa Hacker Club e apenas 7 mulheres hoje são membros do Garoa Hacker Club, né? E a gente, qual que é a principal ideia do Maria Lab, né? Porque a gente acha que a participação de mulheres em hackerspaces ela ainda é muito pequena. Ele é um espaço que ainda é dominado por homens, né? E a gente traz um pouco qual que é a ideia do que é um hackerspace feminista, né? Pelo fato desse ambiente ele ser completamente dominado por homens, muitas das mulheres elas não se sentem à vontade para compartilhar informações nesse espaço que não é seguro para elas, digamos assim, né? Por exemplo, falar um pouco da minha experiência pessoal. Durante durante alguns meses, eu era uma das primeiras membros do Garoa Hacker Club. Então, nesse espaço, todo mês tem a reunião de conselho. E eu era a única mulher do conselho que estava participando nesse espaço. E, assim, muitas vezes eu me sentia inibida, assim mesmo, de falar a respeito de coisas do que eu pensava nesse conselho. Inclusive, a utilizar a tecnologia exatamente para me sentir um pouco coagida, né? E o que é interessante, por que a gente resolveu criar essa iniciativa? Eu e a Nessa, que é uma das pessoas que lideraram esse processo de criação do hackerspace feminista, a gente entrou em contato depois de um tempo na lista do Garoa, falando, olha, a gente está vendo que tem muito poucas mulheres participando desse espaço e a gente queria criar uma atividade que fosse voltada apenas para mulheres nesse espaço. E o Garoa tem uma política que é para ser aberto a todos. Então, independente de você ser mulher, de você ser homem, é um espaço que é aberto a todos. E, infelizmente, acabou que não aconteceu da gente criar essa atividade lá, nesse espaço, então a gente resolveu criar um espaço voltado para mulheres, no caso, o Maria Lab, né? Então, aqui a gente fala, eu trago um pouco do que seriam esses espaços seguros, né? Que eles se baseiam na presunção de compartilhamento de valores comuns, seja explicitamente através de um acordo comunitário ou implícito através do compartilhamento de valores que habilitam membros de um grupo florescerem, empoderando-se a si mesmo e criando uma comunidade. Quando a gente fala pensando um pouco na questão do Maria Lab, ele é um espaço que é voltado para mulheres e pessoas que se identificam como não homens. Então, entra aí desde trans, homossexuais, enfim, minorias que comumente não estão nos espaços de hackerspaces hoje. E aí eu trago um pouco do que é o Double Union, que é exatamente mais ou menos o que aconteceu com o Maria Lab. Então, em 2013, algumas mulheres se reuniram num evento chamado EdaCamp, que acontece anualmente, que é uma conferência com mulheres e tecnologia. E, nesse espaço, essas meninas que também participavam do Noisebridge, elas resolveram criar um hackerspace. Exatamente porque elas não se sentiam seguras nesse espaço, teve várias questões de assédio também, que aconteceram no Noisebridge. Elas se sentiam desafiadas o tempo todo em termos de capacidade técnica, enfim. Então, isso fez com que, em 2013, elas criassem esse hackerspace em São Francisco. Atualmente, tem 89 membros e hoje pode ser considerado como uma referência de um hackerspace feminista. Esse é um hackerspace, é um outro hackerspace chamado Mothership Hacker Moms, que é em Berkeley.
Hacker Moms. We're the first women's hackerspace. We share tools, knowledge, community, and childcare. And we're going to change more than diapers in this world. We're DIY moms, and we're taking back our creativity. That's right. I'm a bad mother hacker. Art, education, food, technology, ourselves. Hacker moms are not cyber criminals or mini Martha Stewarts. Hacking means modifying an object or idea to suit yourself. You can hack a recipe or a program, or in our case, we hacked a hackerspace to fit mothers. Mothership Hacker Moms is our playground. Our kids watch, join, and learn from us as we create. I'm Shosho Smith. And I'm Samantha Cook, and we're co-founders of the Mothership Hacker Moms in Berkeley, California. We're the first women's hackerspace ever. And we don't want to be the last. But we need your help. Right now, we have the talent and the rent money, but not much else. Your donations will help our nonprofit get the tools and equipment we need to thrive. Besides a functioning workshop, we'll also use the money for peer workshops, community outreach, a sales space for maker moms, a kids program for mini makers, and a business incubator for the best multitaskers in the world. Why don't you destroy my hackerspace? So there's babysitting? No. But it's safe for little kids. Not exactly. It's a good thing hackerspaces are evolving. We love our hacker brothers and sisters around the world and envy the equipment that we can't afford yet. But as moms, we need a workspace that's kid-friendly and group-friendly too. So stuff our donation vault until it overflows with that which gives life. Então, essa é uma campanha no Kickstarter que esse Hackerspace criou exatamente para criar fundos para que desse vida a esse Hackerspace. Eles se consideram como o primeiro Hackerspace feminista no mundo. Ele foi criado em 2012. Support hacker moms. For the mom, the family, the community, The universe, the future of all time. E o principal propósito desse Hackerspace era exatamente colocar as mães, continuar colocando as mães como protagonistas do desenvolvimento de tecnologia, né? Então, nesse espaço, por exemplo, as mães têm creches em que as crianças podem interagir junto com a mãe e também, no caso, com o pai, com a tecnologia. Esse é um outro hackerspace também. Normalmente, esses hackerspaces eles estão mais na parte dos Estados Unidos. Esse se chama Liberate Ourselves Locally, que é um hackerspace voltado para negros, trans também e mulheres. E o interessante desse hackerspace o propósito deles é você criar do it yourself, né? Então você cria, produz as suas próprias tecnologias, enfim, e essa própria comunidade consome essa tecnologia. Então a ideia é que você priorize ou projetos que você cria do zero para que as pessoas possam consumir esse projeto, e cria uma comunidade de sustentabilidade ali, nesse espaço. Esse também é uma outra iniciativa, ela foi criada, esse Mrs. Balthazar Laboratory, esse é em Viena. Em 2007 começou essa iniciativa. Na verdade, essa é uma comunidade voltada para artistas, que mexem com a parte de tecnologia e interatividade digital. E o propósito principal delas é também exatamente trazer mulheres para que elas se empoderassem por meio da tecnologia e estimulassem mulheres a continuarem produzindo, enfim, se apropriando dessa tecnologia, desses dispositivos.
E aí começa o Maria Lab. Van? Quer começar? Pode ser. Então, o Maria Lab ele nasceu exatamente desse desejo de se ter mais mulheres se empoderando, se estimulando, sendo incentivadas por meio da tecnologia, né? A gente fala que assim não é apenas unir mulheres da tecnologia. A gente quer que essas mulheres sejam protagonistas, que elas estejam seguras a ponto delas continuarem nos seus espaços, articulando, enfim, em hackerspaces, em qualquer lugar que ela esteja nesse meio. Então, a ideia não é que esses espaços sejam bolhas, muito pelo contrário, a gente quer que esses espaços sejam inclusivos, para que essas mulheres se fortaleçam e elas continuem sendo protagonistas em outros espaços também. E aí a gente colocou essa filosofia, exatamente muitas pessoas perguntam, mas por que vocês criaram? Qual que é a ideia disso? Por que vocês criaram esse meio? Por que vocês não, dentro de um hackerspaces, vocês não criam iniciativas só para mulheres? E aí a gente traz um pouco dessa filosofia, que é exatamente assim. Imagine que você está numa cultura, sei lá, num país árabe, em que você não tem a menor noção dessa língua, você não tem a menor noção dessa cultura, e, de repente, você encontra uma pessoa, um brasileiro, enfim, que fala a sua língua, que conhece, sabe exatamente do que você está passando. E é exatamente esse sentimento que a gente tem quando a gente encontra uma mulher que seja desenvolve um software ou entende as coisas que você está passando. E a ideia é exatamente, voltando o objetivo final não é, essa abordagem não é o objetivo, mas sim o meio, né? Porque a gente sabe que a vida está lá fora, né? Essas oficinas, essas atividades que a gente produz, é um meio para que ela se fortaleça e continue sendo protagonistas em outros espaços. E eu vou ler agora um pouco. Esse é um manifesto nosso. Somos feministas interessadas em explorar as ciências exatas, pautamos a interseccionalidade nas nossas ações, não toleramos machismo, homofobia, transfobia, misoginia, xenofobia e racismo. Nosso objetivo é encorajar, empoderar e unir mulheres através do interesse pela cultura hacker. Consideramos necessário criar espaços seguros para que possamos compartilhar, aprender, inventar e experimentar através da atuação e autonomia das mulheres na área. Nos baseamos em políticas anti-opressão para tornar esses espaços, sejam eles físicos ou virtuais, em ambientes politizados e realmente inclusivos. Aqui a voz e o protagonismo pertencem à diversidade. Boa noite de novo. Bom, a Karine falou para vocês, então, um pouco da parte histórica, da parte do como foi a trajetória dos hackerspaces, por que surgiu essa necessidade de criar um hackerspace feminista. E agora eu vou falar e mostrar para vocês um pouco o que a gente tem feito nesse nossos primeiros meses e nosso primeiro ano de vida como Maria Lab, sendo um hackerspace feminista. O ano passado, a nossa primeira ação em conjunto foi com Rodada Hacker, aqui no FISLE mesmo, onde eu, a Nessa Guedes, a Karine, Fer e outras meninas participamos como tutoras para ensinar programação de diversas áreas, diversas partes da programação web, programação de games, programação e no geral, para meninas que têm interesse, são estudantes que queriam conhecer sobre como programar e etc. Aí aqui a gente tem algumas fotos, eu ali, Fer e outras meninas ali programando um game.
O Maria Lab, ele começou mais ou menos o ano passado, apesar dele já ter passado umas listas de discussões, assim, a ideia. Mas o ano passado que a gente começou meio que querer se envolver com eventos e tudo mais. Então, esse foi o primeiro evento que a gente participou, que foi o Rodada Hacker no FISLE. Depois, esse ano já, a gente participou do Google Women Tech Makers também. Ali, todas as meninas são membros do Maria Lab, onde a gente participou mais do hackathon que eles mesmos organizaram, sobre o Google Watch, lá, o Android Watch. Então, eles fizeram um hackathon de design e de programação para Android. Foi bem divertido, conhecemos várias meninas também, entusiastas da área de tecnologia. Aqui foi a galera no final. Depois de um tempo, a gente foi convidada ali, uma questão de 2 semanas depois, a gente foi convidada pelo pessoal da SP Negócios, da Prefeitura de São Paulo, junto com várias outras mulheres que têm iniciativas dentro da área de tecnologia e mulheres para participar do encontro de cocriação para políticas para mulheres na tecnologia do município de São Paulo. Foi um dia assim, de ideias, de respondendo perguntas, vendo a visão de várias mulheres de várias áreas, tanto empreendedoras quanto mulheres que são desenvolvedoras, estão envolvidas em várias partes do negócio da tecnologia. Foi também um encontro bem divertido, foi lá na FIAP, que é uma empresa que costuma apoiar bastante esse tipo de iniciativa. E aí o nosso primeiro encontro organizado por nós no ano foi essa roda de conversa sobre políticas de privacidade nas redes sociais e sites de grande porte. A gente não tirou fotos até por privacidade das meninas, mas foi um encontro que aconteceu lá na Setcom, que é uma parceira nossa, onde elas nos cedem espaços para organizar nossas reuniões, onde a gente conversou mais sobre que tipo de informações a gente está entregando, que dados a gente está entregando para esses sites, que danos isso pode nos causar, são questões mais também de dúvidas sobre essa questão de privacidade, que meninas que já usam a internet há bastante tempo, porém já receberam algum tipo de assédio por meio das redes sociais, estão procurando saber mais sobre isso. Então foi um encontro bem bacana assim, para discutir mais sobre as experiências e como os primeiros passos que a gente pode se defender desse tipo de coisa nas redes e na internet. Nosso segundo, na verdade, não foi organizado bem por nós, a gente teve um espaço dentro da CryptoRave, que é um maior evento de criptografia no Brasil, acontece em São Paulo uma vez por ano. É um evento completamente financiado pela galera assim, que é interessada no assunto. E a gente organizou um espaço chamado Espaço ADA, que teve programações durante todo o tempo da CryptoRave, que acontece em 24 horas de programação contínua. E a gente organizou sessões, palestras, atividades que foram dirigidos por mulheres para o público em geral que estava na CryptoRave. A gente abriu essa CryptoRave com um depoimento da Nessa, que é uma das cofundadoras do Maria Lab, está aqui ela lá no cantinho falando. Depois já começou a CryptoSanta, que foi uma atividade sobre navegação anônima, onde a gente explicou, fez primeiro uma explicativa de como funciona a navegação comum, com proxy, com várias coisas, todos os nós que tem no meio da navegação. E depois a gente fez uma brincadeira, assim, como é que funciona a navegação anônima, por exemplo, utilizando a rede Tor. Então foi bem divertido, assim, tá vendo aquelas caixinhas ali? Então, foi tudo como se as caixinhas fossem as mensagens. Eu tenho um vídeo aqui, não vou botar o vídeo porque é meio gritaria.
Mas, assim, para te ver que divertido foi. Foram, 50 caixinhas, envelopes, onde a gente simulou por caixinhas e envelopes como funciona a navegação anônima. Ali no início está bem confuso. Daí eu recebi um envelope, aí eu precisava descobrir para quem que eu tinha que entregar, mas quem eu tinha recebido também não sei, eu já tinha entregado meu envelope para alguém. Esse início está meio confuso aí, acho que eu não consigo adiantar o vídeo. Mas foi uma atividade bem divertida. Quem tiver Hackerspace, eu aconselho fazer essa atividade, porque a gente fica inseguro, às vezes, em utilizar, por exemplo, a rede Tor. Será mesmo que a pessoa não vai descobrir? Será mesmo que não tem como interferir? Será mesmo que não tem como descobrir quem está mandando, quem está recebendo? Aí a gente viu assim que, e na prática, usando caixinhas, usando envelopes, trocando, realmente é bem difícil descobrir quem mandou aquela mensagem, principalmente quem é os meios, assim, porque a minha mensagem passou assim na mão de umas 3, 4 pessoas até chegar realmente no destino. Foi uma atividade bem divertida, assim, levantou poeira lá. E, bom, agora eu vou convidar a Fernanda para falar um pouco sobre o FemHack, uma atividade que ela organizou. Oi, eu sou meio baixinha aqui, fico meio... mas vocês me veem, né? Estou aqui. Então, eu sou a Fernanda, eu também faço parte do Maria Lab e, enfim, eu vou falar sobre o FemHack, que foi uma atividade que a gente organizou em maio desse ano. O FemHack, ele faz parte de uma iniciativa com coletivos feministas, no mundo inteiro. E foi uma hackathon internacional feminista, que a gente chama. E a gente organizou, deixa eu ver se rola mostrar o site aqui? Como que faz? Eu queria mostrar o site, porque tem um mapinha que dá para visualizar todas as atividades que rolaram nesse dia. E a ideia de fazer essa hackathon internacional feminista surgiu num encontro de mulheres, incluindo o gênero na segurança da informação, né? E rolou, organizado pela Tactical Tech, não sei se vocês conhecem, que é um coletivo de infoativismo. E nesse coletivo, sentado na mesa de jantar, assim, a gente teve a ideia, vamos organizar uma hackathon internacional feminista e, de repente, a gente conseguiu se organizar através de uma mailing list. E nesse dia foi muito legal, porque a gente meio que passou o bastão, assim, começou em um lugar e foi para outro, e no mesmo dia tiveram várias hackathonas de empoderamento mesmo, assim. E essa que a gente fez aqui em São Paulo, o FemHack em São Paulo, ele foi focado em privacidade, né, privacidade e segurança da informação. Foi um dia, uma tarde inteira de atividade. Foi muito legal, porque a gente conseguiu organizar em pouco tempo. Foram em torno de, talvez, 30, 40 mulheres que participaram. E outra coisa que eu queria falar é que a gente organizou... todos esses foram os pontos que rolaram, assim, todos no mesmo dia. E a gente estava se organizando através da mailing list, do IRC, né? E foi muito legal, assim. No Twitter mesmo, se vocês procurarem pela hashtag FemHack, vocês vão ver várias fotos. E cada lugar rolou atividades diferentes, né? Enfim, a gente fez isso em homenagem a uma ativista que tinha sido recentemente assassinada, Sabine Mahmoud. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela foi uma ativista, defensora de direitos LGBT e outros direitos humanos, e ela foi assassinada no Paquistão. Ela foi uma das mulheres que organizaram... ela organizou a primeira hackathon no Paquistão, né? E, enfim, ela foi brutalmente assassinada pelos ideais dela. E, como tinha acontecido em abril, a hackathon que a gente tinha organizado era para maio, a gente resolveu dedicar essa hackathon para ela.
Voltando para a apresentação. Enfim, a gente fez atividades tanto de conhecimento das vulnerabilidades quando a gente navega na internet, oficinas de e-mail seguro, como usar o celular, ferramentas mais seguras. E foi bem nesse sentido, assim, continua, a intenção do FemiHack era criar um material que pudesse ser um tipo de guia para mulheres na segurança, né, na segurança digital. Então, a gente começou a pensar isso, e fica também o convite para quem quiser se juntar, procurar a hashtag FemiHack. E tem mais uma coisa que a gente ia falar, sim, da virada feminista, que foi uma outra atividade que aconteceu final de semana passado, até, em São Paulo. E a gente também fez duas mesas na virada feminista, falando sobre cyberbullying e sobre feminismo e ativismo na internet. Então, a gente chega nesses espaços e leva também, tanto em espaços que são dominados, digamos, dominados por homens e que existem poucas mulheres, chega levando atividades, como, por exemplo, na CryptoRave, né? Mas a gente também vai em espaços feministas, levando atividades de tecnologia, discussões sobre o uso de internet, segurança, privacidade. E isso foi o que aconteceu no fim de semana passado. Vou voltar aqui. É interessante também falar que essa virada feminista ocorreu num lugar, assim, numa zona onde é mais afastada do centro da cidade, onde existe uma população mais carente, e foi dentro do Centro Cultural da Juventude, que é um centro justamente para atender essa população mais carente. Então, isso é uma coisa que a gente também busca fazer, que é atingir as pessoas que têm menos acesso à tecnologia por meio do conhecimento, levar para elas essas informações, porque, inclusive, nessas áreas que esse tipo de coisa acontece muito, sobre assédio, opressão, machismo. Então, a gente acha também muito importante levar conhecimento sobre a tecnologia, como você pode se defender, para essas áreas de mais... não sei dizer o quê, mas que não são áreas assim de alto desenvolvimento social, né? Bom, agora eu vou contar um pouco onde a gente já apareceu nas mídias, né? Esse ano a gente saiu na Info como uma das 10 iniciativas que incentivam mulheres a aprender programação. Estamos lá. Quem quiser acessar, dá uma olhada, são iniciativas bem bacanas. Outro lugar que a gente saiu foi o Brasil Post, onde a Renata Honorato, que é uma jornalista, fez praticamente um desabafo, assim, porque quando ela descobriu Maria Lab, ela ficou muito contente e também acabou, através do Maria Lab, conhecendo outros hackerspaces, como o Adobe Uno, Hacker Moms, e ela ficou muito feliz esse tipo de iniciativa, porque ela como jornalista de blog, um blog tecnológico, sente muita necessidade de ter essa afinidade, essa proximidade com a tecnologia. Então, ela se identificou com a nossa causa de querer levar o conhecimento da tecnologia para quem gosta, porém não se sente muito confortável em ambientes que são a maioria frequentados pela maioria homem. Nossas redes sociais, vocês podem nos encontrar no Meetup. O Meetup a gente usa mais só para mandar, quando a gente cria um evento, ele manda e-mail para todo mundo e tal, para divulgar os nossos eventos. A gente não usa como um sistema de inscrição, até porque dependendo do tipo de Meetup, tem algum tipo de entrada um pouco diferente e tal, dependendo do foco. Mas o Meetup é bem bacana. Também temos o Google Groups, que é uma lista de e-mails para trocar informação, e também a gente manda as novidades do Maria Lab por lá. O Google Groups a gente já está com mais ou menos 120 mulheres inscritas.
Temos o Facebook, lá na nossa página também, informamos e compartilhamos coisas que a gente acha interessante. E por lá você também pode entrar em contato conosco, com dúvidas, quiser conversar sobre, nos convidar para um evento, se quiser pedir alguma entrevista, nós estamos por lá. Mas também no nosso site existe o nosso e-mail, nossos e-mails de contato. A gente até prefere que entre em contato por e-mail do que pelo Facebook. Também temos o Twitter. O Twitter a gente é o nosso principal canal que a gente comunica coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, atividades sobre feminismo, sobre mulheres na tecnologia, sobre programação e mulheres, sobre essa causa. A gente segue bastante gente interessante e então a gente compartilha bastante coisa dessas pessoas interessantes. No LinkedIn é uma rede social bem nova, a gente criou faz 1 ou 2 semanas, por isso a gente tem poucos seguidores. Se você vai se tornar uma voluntária do Maria Lab, se considera uma voluntária, você já pode associar seu trabalho voluntário lá com Maria Lab, com a nossa página. E temos o GitHub, por enquanto a gente só tem um repositório que é o do nosso site. Se você encontrar algum bug, em vez de ir lá reclamar dizendo que o nosso site está cagado, vocês podem ir lá e corrigir o bug. E também a gente pretende criar repositórios quando a gente fizer maratonas de escrita de código ou algum curso. A gente quer publicar os códigos que foram produzidos lá, se as autoras permitirem. Espaços. Agora eu vou falar um pouco de lugares que nos cederam os espaços para a gente poder realizar nossas atividades. Apenas isso. Então, a gente tem alguns parceiros de espaço, onde eles podem nos emprestar, já falaram que são favoráveis à nossa causa, e que se a gente precisar de algum lugar para realizar algum espaço, a gente pode contar com eles. O nosso primeiro evento foi na Casa de Lua, que é um espaço de coworking feminino. Depois, também já fizemos atividades no Las Magrelas, que foi onde foi o FENHAC. E, frequentemente, a gente gosta de ir lá. E o Setcom também, que é uma empresa que, no geral, toda a comunidade de desenvolvimento, eles apoiam, até porque é uma empresa disso. Então, e a gente já realizou, nossa oficina de segurança foi lá. E Masters também, já temos 2 datas reservadas no iMaster para esse 2º semestre, onde a gente vai realizar algumas atividades lá. Lab Prodan, que a Prodan é uma parte da Prefeitura de São Paulo, eles abriram um laboratório hacker e nos convidaram para popular lá, se a gente quisesse e tudo mais. E a Germinadora, a mesma coisa, é um espaço de coworking, onde nos ofereceram para realizar nossos eventos lá, se a gente quisesse. E tem outros também, assim, não citei todos aqui, mas muitos outros já entraram em contato com a gente, porque, no fim das contas, a gente ainda não tem o nosso espaço, porque a gente já primeiro teve outras prioridades, que foi se conhecer o grupo, ter as pessoas, o que a gente quer, quais são as nossas políticas. Então, a gente preferiu organizar a casa primeiro, para depois ter uma casa, assim, digamos, né? Mas a gente já está vendo um lugar para a gente ter o nosso hackerspace mesmo, um lugarzinho para a gente dizer que é nosso, e ter nossas bagunças lá, de Raspberry, de sei lá o quê, hack em geral. E como você pode contribuir com o Maria Lab? Você pode ser uma voluntária. Como você pode ser uma voluntária? Eu tenho um skill, eu sou programadora Python e eu gostaria de ensinar outras meninas a programarem, porque eu acho que isso vai salvar o mundo. E eu queria montar uma oficina. Fala com Maria Lab, fala que você quer mais mão para conseguir realizar uma atividade sua. Eu não sei muita coisa, mas eu gosto de escrever, eu tenho tempo para ajudar vocês, se tiver um evento eu posso ir lá ajudar, organizar as coisas. Pode ser também. A gente tem uma página de como contribuir com o Maria Lab no nosso site. Você pode dar mais uma olhada nessa parte de como você, como uma pessoa, pode ajudar, tanto de força
no dia a dia, nos nossos eventos, ou também na lista, nas redes sociais, ajudando as meninas com as dúvidas dela. Tem muita menina que pergunta, eu quero começar a programar, por onde eu começo, que livro eu leio? Então, é bom ter os dois lados, tanto meninas e pessoas interessadas, como pessoas que já sabem e estão interessadas em ajudar essas pessoas a começarem também na área de hacking, de programação, tecnologia no geral. Empreste seu espaço. Se você tem um lugar bacana e vocês acham que tem tudo a ver com Maria Lab e quer dar essa oportunidade para a gente ter, enquanto a gente não tem a nossa própria casinha, sinta-se à vontade, é só falar com a gente. E doações. Sim, a gente tem despesas no nosso Hacker Quase Space, né? Mas a gente já tem despesas, a gente já investiu em material promocional, a gente já investiu em adesivos, a gente tem 2 domínios para pagar e servidor. Então, a gente já tem uma pequena despesa aí, que por enquanto as próprias membros estão meio que bancando, mas ainda não foi suficiente para pagar todas as contas. E a gente tem uma conta no PagSeguro, quem estiver longe e quiser passar pelo PagSeguro, tudo bem. Se não, se você tem um outro interesse de pagar, de transferir, de fazer alguma doação em dinheiro por outro método, entre em contato com a gente por e-mail que a gente dá um jeito. Lembrando que essas despesas, elas também vão servir não só para nossas despesas de material promocional, mas também para atividades que a gente vai realizar, como oficinas com coffee break, e a gente também, claro que quando acontecer esse tipo de evento, a gente vai deixar todos os custos claros para vocês entenderem sobre isso. E aí a gente faz um convite para você também fazer a mesma coisa. Muita gente vem falar com a gente assim, que droga, eu não moro em São Paulo, bem que podia ter um Maria Lab aqui também. Mas por que você não faz um Maria Lab aí também? Entendeu? Então, assim, a gente faz o convite, a gente sozinhas não tem como fazer tudo isso, abranger o Brasil inteiro, o mundo inteiro, então a gente precisa de vocês, na cidade de vocês, que utilizem disso, utilizem de tudo que a gente já descobriu, que a gente aprendeu sobre... A gente gostaria, assim, que vocês fizessem a mesma coisa. Que nem eu falei, Maria Lab é software livre. Então, copiem, redistribuem, façam, modifiquem de acordo com a necessidade de vocês. Fiquem à vontade. E por que usar o Maria Lab? A gente oferece as coisas que já criamos do Maria Lab... porque a gente já passou um perrengue de se posicionar politicamente, algumas coisas já se definir, já temos uma logo, já temos material. Então, criar e reinventar a roda é legal, vocês podem fazer. Mas quem não quiser ter esse trabalho tudo de novo, pode pegar e fazer um Maria Lab Porto Alegre, Maria Lab Bahia. Fiquem à vontade. E era isso que eu tinha que falar para vocês. Quem tiver dúvidas... podem ficar à vontade para perguntar. Obrigada. A moça do microfone está ali. Alguém tem alguma dúvida? Olá, Oi. Bom, eu sou o Breno, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Queria parabenizar vocês aí. Obrigada. Acho que é o 4º evento aqui na FISD que eu vou falar uma coisa que eu tenho repetido aqui. Eu vejo que tem estou chegando agora no movimento de software livre, mas eu vejo 2 coisas que eu acho que precisam mudar e rápido. Primeiro é que a gente tem um público, pelo menos aqui na FISL, maciçamente masculino, branco. Né? Então, assim, para a gente fazer um movimento que quer democratizar a internet, a gente precisa democratizar para todos. Né? Então, a gente tem que fazer um movimento com a cara do Brasil. A outra coisa é que eu vejo que o movimento de software livre parece não se enxergar como um movimento de minorias. E é uma minoria. Então, é muito importante que esse movimento se ligue em outras minorias. Eu vejo que vocês estão fazendo isso, estão nesse caminho de buscar outras redes de feminismo.
Isso é importantíssimo porque as discussões que vocês colocam aqui, e as meninas de Um Lab Brasil que estavam falando que tem a coisa toda da opressão sexista na área de TI, mas as advogadas falam isso, as engenheiras falam isso, as professoras falam isso. Todos os espaços de trabalho que as mulheres estão sendo oprimidas sexualmente tem as mesmas reclamações, e em vários movimentos sociais isso aparece. Então, conectar essas redes é uma questão de ganhar escala. E vocês poderem, no momento de dificuldade, ter muito mais gente, outros movimentos sociais em peso, poderem ajudar. E a atitude hacker e toda a cultura hacker, vocês podem prestar uma grande contribuição para outros movimentos feministas para conseguirem se organizar, se comunicar e programar novas coisas. Então, parabéns, acho que estão no super caminho certo. Obrigada, Breno. Eu vi o cartaz de vocês, que eu vi uma expressão que eu não conhecia, um conceito que eu não conhecia, que era, como é que é? Pornografia de vingança. O que é isso? Eu não consigo. É o revenge porn, em inglês, não sei se tu já ouviu falar desse termo. Não, é novo, aí eu quiser. É verdade. Alguma mulher não sabe o que é revenge porn? Toda mulher sabe que é revenge porn. Porque revenge porn é quando... Geralmente acontece quando você tem são pessoas próximas, na verdade, né? Que namorados, né? Enfim, que postam fotos já entendi. íntimas. Eu sabia o que era, mas não sabia o nome. Como forma de afetar mesmo, né? Assediar as meninas. Entendi. Eu sabia o que era, mas não sabia que tinha um nome específico. Sim, aí a gente chama de revenge porn ou vingança. Legal, tá certo. Tem que combater isso mesmo. Algum depoimento? Fernanda? Oi. Adorei o Hacker Moms. Eu sou mãe de uma de 8 e outra de 6. E a gente sabe como é difícil com 2 filhas, principalmente pequenininha. Não é todo mundo, independente se é homem ou mulher, que aguenta por ano. Assim, as pioneiras, elas só são pioneiras porque outras foram atrás. Senão elas ficam aquela figura sozinha, solitária, estranha no meio da história. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu sou designer, eu passei por isso 2 vezes. Eu comecei como quadrinista. Ser quadrinista mulher é difícil. Aí entrei no desenho industrial e resolvi trabalhar com a área de TI. Ou seja, eu não sei nada de programação. Estou trabalhando com o pessoal de TI, a maioria homens. Então, isso já é mais um... E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cara de pau, às vezes, também, quando se é mulher. Eu tive numa reunião uma vez... Eu passei a reunião inteira conversando com todo mundo, dizendo, não, tal coisa, faz isso, tem que fazer aquilo, não sei se isso está errado. Aí eu saí, voltei, né? Estava eu com o meu amigo homem do lado, tem que explicar que é homem, porque daí, para entender o que aconteceu. Ele olhou para mim e disse, Fernanda, tu não fica assim, meio constrangida em ficar mandando num bando de homem numa reunião? Eu parei, eu conheci ele fazia umas 2 semanas, eu parei, olhei para ele assim... Desculpa, eu não olhei debaixo da mesa. Aí o cara ficou quieto. A gente não pode deixar esse tipo de coisa nos afetar. A gente tem que ser cara de pau de vez em quando. Eu, quando era quadrinista, eu comprei o Akira. Eu tinha uns 16 anos. Entregando a idade aqui. Comprei o Akira na banca, na Globo. Aí o cara olhou para mim e disse, é para o teu irmão? Eu nunca mais comprei a Akira. Eu fui começar a comprar quadrinhos, não, só para falar que a gente também comete erro. Eu fui começar a comprar quadrinhos depois que um amigo meu começou a me emprestar. Porque eu comecei a ler Rebordosa, etc. Voltei a ler quadrinho e esse amigo me emprestava. Tem homens legais aí, tem homens que apoiam. Graças a Deus são a maioria e a gente não deve deixar se afetar pela essa minoria aí. Eu só fui completar a Akira depois que eu tive o meu primeiro emprego. Eu criei coragem, eu não sei se alguém aqui ainda conhece a Harites,
que tinha lá na Galeria Chaves, ou na Galeria Rosário, ficava no 11º andar. Era um cara esquisito, parecia o Alan Moore, barbudo, assim. Tu olhava assim o teto de quadrinhos de alto a baixo. Eu gastei todo o meu salário primeiro nos quadrinhos lá e completei todo aquilo. E li todo ele. Então, assim, a gente tem que ser cara de pau. A gente perde muita coisa se encolhendo, com medo. E, às vezes, quem tem que estar encolhido com medo é aquele cara, né? E, às vezes, ele está com mais medo que a gente. Eu já sofri 2 tentativas de estupro. Eu digo que é tentativa porque eu bati nos caras. Um deles eu carreguei durante 2 quadras, dando chave nele. A gente tem que parar com essa cultura de que alguém te ensinou, mulher tem que ser quietinha, ser constrangida, ficar no seu cantinho. Sabe, a gente tem que aprender a ser cara de pau. Era só isso que eu queria falar, desculpa. Falou e disse, Fernanda. Excelente contribuição. Alguém mais? Acabou o tempo. Bom, pessoal, a gente está aí amanhã o dia todo. Eu, Karine, a Fer vai ter uma oficina de antivigilância. Quer falar? Tá. Convida o pessoal. Beleza. Amanhã, às 10 até às 2, a gente vai fazer uma oficina sobre antivigilância. Para quem quiser instalar ferramentas, a gente vai estar numa sala 712, junto com a galera do Oficina Antivigilância. Então, fica aqui o convite. Eu queria só falar uma coisa que você falou de quando você comprou o quadrinho e depois te falaram, se era para o teu irmão, não sei o quê. Isso é uma coisa que a gente chama de gender gap, ou lacuna de gênero, né? Que é, geralmente, nosso interesse por tecnologia ou coisas geeks, nerds, é natural da gente, né? Você se interessa, você gosta de alguma coisa. Mas, em algum momento, chegam para você e falam, não, isso aí não é coisa para menina. Isso aí é coisa para os caras, né? Deixa eu te dar uma boneca ou uma outra coisa para você fazer. E quando você volta a usar a tecnologia, que você percebe, quanto tempo foi que você parou, se afastou disso. Então, é natural que, para as mulheres, existem menos mulheres nessa área, né? E mesmo, no geral, a gente tem maior distância disso, porque é um outro privilégio que nos negam. Eu só queria falar isso. E a Karine também vai se despedir. Só queria falar uma coisa que eu tinha conversado com o Joel, que está ali. Ele me perguntou sobre que ações afirmativas podem ser feitas para incluir mais mulheres em hackerspaces, né? No Noisebridge, em 2014, eles criaram uma política de anti-assédio, né? Justamente porque mulheres sofreram com isso, né? Em anos anteriores, e eu acho que colocar isso explicitamente em espaços que são predominantemente masculinos é uma forma também já de trazer consciência para aquelas pessoas que estão utilizando aquele espaço. Então, por exemplo, colocar no regimento interno, isso eu acho que já ajuda, assim. É isso. Obrigada, gente.